Oi, minha águia! Estamos iniciando mais um Café com a Coach e o nosso tema de hoje é sobre a síndrome da impostora. Hoje nós vamos ver o que é a síndrome da impostora, como isso pode estar prejudicando a sua vida, quais são os comportamentos, né, que levam a entender que você pode já ter passado por essa síndrome. E como fazer para sair, para vencer a síndrome da impostora. E o interessante aqui, gente, de acordo com as pesquisas, 70 a 80% das mulheres, elas já tiveram ou têm a síndrome da impostora. E a síndrome da impostora, ela é basicamente um dos nossos maiores sabotadores. Então, é como se você não entendesse que você é uma fraude ou que você é uma farsa onde você está, onde você chegou. Então, nós vamos entender detalhadamente o que é essa síndrome e como tratar ela. Então, trazendo para o primeiro ponto, que é o que é a síndrome da impostora, é exatamente isso. É como se, trazendo para o hoje, e vamos trazer para a área profissional, você estudou, você trabalhou muito, você ralou, você chegou onde você chegou, só que você, no seu inconsciente, né, pela formação até mesmo das suas crenças, você entende como se você não fosse merecedora, ou como que esse lugar não é o seu, e como se você fosse uma farsa. E que você pensa que a qualquer momento as pessoas vão descobrir, as pessoas vão saber quem é você e tudo isso vai se acabar e tudo isso vai ser destruído. Então, é o que você tem assim no seu inconsciente, como que você é que reconhece como que você é que é impostora, não é que ninguém te falou, é como se você reconhecesse. E você não admite o quanto que você é boa. As pessoas às vezes podem até dizer o quanto que você é boa, e você até se destaca, mas você não acredita nisso. Ou também trazendo para habilidades futuras. Você deseja algo, você almeja algo, mas vem aquela vozinha que diz: você não pode, você não consegue, você não é boa o suficiente, né? Aquela vozinha, aquelas vozes internas que ficam te derrubando e que essas vozes são a sua própria voz falando para você, ou por uma crença de inferioridade, ou pela a comparação. Então é muito importante tratar. Só lembrando a vocês que a síndrome da impostora, ela não é um diagnóstico final. Por exemplo, assim como a gente tem o diagnóstico de uma ansiedade, de uma depressão, o diagnóstico de qualquer síndrome que exista. Na verdade, a síndrome da impostora, ela é um conjunto de características, ela não é um diagnóstico final, é um conjunto de características que podem estar te sabotando, mas que é possível também serem tratadas. Então, por isso, o interessante é você identificar e de você tratar. E já que os dados mostram que cada vez o maior número de mulheres, principalmente mulheres, as mulheres ainda mais que os homens, porque assim, os homens, eles têm uma habilidade de confiança por vezes maior do que as mulheres. Porque nós mulheres, nós temos, por exemplo, a questão da autoestima, da autoconfiança, que está muito ligado a isso. Então, se eu tenho uma baixa estima, se eu tenho pouca confiança em mim, né, se eu não me conheço o suficiente, possivelmente eu desenvolva uma síndrome como essa. E a gente tem vários nomes, por exemplo, nomes grandes, que já falaram publicamente, abertamente, que tiveram a síndrome da impostora, como a Michelle Obama, como a Bruna Marquezine, né? Já falaram sobre isso, mulheres que estão no topo, mas que às vezes ainda achavam que não, que aquele não era o lugar delas e que muitas vezes até, né, tinha esse medo dessa perca. Enfim, mas tudo isso a gente vai falar hoje sobre essa questão da síndrome da impostora. Então, quem são as maiores vítimas dessa síndrome? Uma das maiores vítimas dessa síndrome, por exemplo, são pessoas que são muito tímidas.
E olha só, eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Recentemente até uma pessoa falou, mas eu sou muito tímida. Mas ela falava abertamente, ela conversava. Timidez é diferente de você ter medo de falar em público. Porque olha só, gente, o medo de falar em público, ele é um medo, assim, de 90% da população. A maioria das pessoas tem medo de falar em público e isso é algo natural e que você vence através, você vai lá e vai praticando, vai fazendo, ou que seja gravar um vídeo, que seja aparecer para as pessoas, isso envolve várias coisas, mas o medo de falar em público não significa que seja uma timidez. A timidez é algo mais profundo, bem mais profundo. É quando você se limita, você não consegue basicamente fazer nada. Então, pessoas que são muito tímidas, que são tímidas mesmo, essas pessoas, elas têm uma tendência a estarem passando, a passar pela síndrome da impostora. Porque a timidez, ela traz muito a questão, por que a vergonha? Por que eu não me comunicar? Por que eu me retrair? Então, traz muitas crenças, tem muitas crenças por trás dessa timidez. E que precisam ser tratadas. Então, além de pessoas que são tímidas, tem também as pessoas que, por exemplo, na infância tiveram um alto índice, um nível de cobrança muito grande, ou na infância ou na adolescência. Quando na infância, quando nessa fase de infância ou de adolescência passaram por uma grande cobrança, por cobrança de todos os lados, tomaram responsabilidades muito rápido. Então, acaba que na fase adulta, traz isso consigo. E se cobra demais. E por mais que tenha feito algo e que esse algo que esteja fazendo esteja ok, esteja muito bom, acaba que pela autocobrança, nunca acha que está ok. Nunca acha que está bom. Se cobra demais e essa cobrança acaba prejudicando na sua carreira, no seu avanço, para dar o próximo passo. Além disso também, pessoas que são vítimas, né, dessa síndrome, elas têm baixo autoconhecimento. Eu canso de falar sobre isso, a importância do autoconhecimento, a importância de você se conhecer. Porque olha só, quando você conhece as suas limitações, quando você conhece as suas fraquezas, as suas forças, quando você conhece os seus limites, você, por conhecer, você trata, você impõe os seus limites e você se torna cada vez mais confiante, mais segura e vai te fazendo avançar. Então, quem não conhece as suas próprias características, quem não se conhece até onde pode ir, até onde pode chegar, as suas habilidades, acaba se deixando levar mais rápido pela síndrome. Então, essa questão de você não se conhecer é muito prejudicial. É muito prejudicial quando você não tem essa consciência de quem você é, essa consciência do que você gosta, a consciência dos seus valores. Então, isso acaba te bloqueando. Porque eu não sei se você já conheceu ou conhece, ou até mesmo seja você, que seja tão boa no que faz, mas não tem coragem, não tem segurança para avançar, justamente por conta desses bloqueios. Justamente por essas crenças. E uma das crenças que mais impede o seu avanço, principalmente profissional, é a crença de capacidade. Porque na crença de capacidade é você entender, será que o que eu faço realmente é bom? Será que se o que eu faço realmente é ok? Aí junta, né, todas essas crenças. A crença de merecimento, será se realmente eu mereço viver tudo isso? Passar por tudo isso? Então, por isso a importância de se tratar, de se cuidar. Um outro fato também que leva a essa síndrome da impostora são, por exemplo, se você trabalha em ambientes muito competitivos. Porque se você trabalha em ambientes muito competitivos, o que é que você entende? Você começa a se inferiorizar e por mais que você tenha competência, você acaba se sentindo inferior e isso acaba te fazendo
muito mal. E aí nós vamos ver agora sinais, né? Nós vimos aí as pessoas que têm a tendência a mulheres, né, comportamentos que têm a tendência a ter a síndrome. Então nós vamos ver agora alguns sinais para que você possa estar atenta, né, se você já passou ou passa pela síndrome da impostora. E a primeira delas é a sensação de não pertencimento. É de você sentir que você não é pertencente àquele ambiente, àquele lugar onde você está. É como se você se sentisse que você está solta. E essa questão do pertencimento, gente, isso é muito, muito, muito interessante. Porque eu tô terminando uma formação de constelação familiar. E na constelação, o pertencimento é um dos pontos que a gente precisa tratar para na nossa fase adulta a gente se posicionar de maneira correta. Então, se, por exemplo, se você não se sente pertencente, por exemplo, ao seu núcleo familiar, né? De alguma forma você se sente excluída do seu núcleo familiar, de alguma forma você se sente afastada, esse sentimento de não pertencimento. Se você passou isso na sua infância, de não se sentir pertencente por pai, por mãe, principalmente, na sua fase adulta, você acaba repetindo isso, mesmo que inconsciente, trazendo, por exemplo, para a área profissional. Às vezes você entra no trabalho, sai, muda de outro, vive mudando, não sabe o que quer, não sabe o que gosta, começa uma coisa, não termina, já entra em outra, pensa em um monte de coisa, mas nunca nada dá certo. Então, por trás disso, pode ter exatamente essa questão do não pertencimento. Por você não se sentir pertencente, você não consegue ir até o final. Então, o tratamento, a ajuda já começa desde lá de atrás. Em relação ao meu âmbito familiar, eu me sinto pertencente, o que é que eu preciso? E na terapia, né, a gente tem esse momento dessa reconexão, desse reencontro, de você ver onde... Por isso que eu sempre falo. Às vezes você acha que o seu problema hoje é o seu trabalho hoje que é ruim, é o que você faz hoje que é ruim. Mas tudo que você vive hoje é consequência de uma história de vida sua ao longo da vida e que resulta até o dia de hoje. Então, tem a raiz de onde tudo começou. Tem uma raiz lá atrás. E aí, quando você trata na raiz, você consegue viver bem no seu hoje. Você ressignifica, você reprograma. Então, tudo é possível tratar, tudo é possível reprogramar. E essa sensação de não pertencimento é o que acaba te fazendo infeliz, por exemplo. Eu tô trazendo muito hoje essa questão profissional, porque muitas mulheres, e é uma das grandes reclamações, ou está em um trabalho que não gostam, ou em querer muito fazer algo e não conseguirem por crenças que bloqueiam. Então, por isso que eu tô trazendo mais para essa questão profissional, e a síndrome da impostora, ela geralmente acontece muito nessa área profissional. E como também o meu público, né, vocês são mulheres, grande parte também são empreendedoras, essa é uma das maiores queixas, né, ou de estarem num trabalho que não gostam, de não conseguirem avançarem no que desejam. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se sentir pertencente. É sentir... É você ter prazer, paixão pelo que você faz, de tal forma que você se preencha com aquilo, que você se sinta pertencente, né, com o que você faz no seu trabalho, para que você tenha firmeza. Porque se você não se sente pertencente, será um ambiente que vai só te prejudicar. Eu já tive casos de clientes minhas, por exemplo, de entrar em uma depressão profunda por causa do ambiente de trabalho. E não conseguir sair, passar anos e nem sequer, né, saber que é um ambiente tóxico e não conseguir sair daquele ambiente de trabalho, passar tempo, a ponto de só sair do trabalho depois de um laudo médico. Então, por que isso acontece?
Por vezes, justamente por isso. Aí vem a síndrome da impostora. Ou o medo, né, de não conseguir outro trabalho, ou de paralisar, ou de não dar certo. Vem aquelas vozes, né? Que é o que eu falo que são sabotadores. Eu quero depois trazer pra vocês, só falando sobre sabotadores. É muito interessante quando a gente fala de sabotadores, porque são exatamente essas vozes que não permitem que a gente tome as decisões, que a gente faça as escolhas certas, que a gente faça o que deve ser feito. São esses bloqueios. Então, a sensação de não pertencimento são dos sinais da síndrome do impostor, que você não se sente pertencente. Trazendo, por exemplo, para a questão profissional, de você não se sentir pertencente ao trabalho que você está atuando, ou na área que você está atuando, ou para onde você está se direcionando. Um segundo sinal é a procrastinação. Eu já atendi também pessoas, gente, que tinha ideias sensacionais. Ideias de profissionais que eu falava assim, show de bola. Mas que na hora de colocar em prática, não conseguia. Tinha várias ideias, criava um projeto e tinha tudo aquilo e que agindo tinha tudo para dar certo. Mas na hora de agir, vinha a procrastinação. E o que é a procrastinação? É justamente o efeito constante, né, que você tem de não realizar, de não fazer o que precisa ser feito. Aí deixa pra amanhã, deixa pra depois, começa e não termina. Fica o tempo todo deixando, né, pra fazer depois, deixando pra agir depois. E nesse depois, o tempo passa e nada acontece. Então, você precisa estipular para sua vida o que é que eu preciso ser feito. E não coloca muitas coisas para você fazer. Coloca uma coisa de cada vez. Tem até um livro que é A Única Coisa. Fala a respeito disso. Se você foca em uma única coisa, com certeza você vai conseguir começar a obter resultados nisso. Por quê? Olha só. Onde você foca, expande. Onde você foca, expande. Então, começa a focar em uma coisa que precisa ser feita. O que é que você deseja? Qual é o seu objetivo? O que é que você almeja? Foca nessa coisa, nesse objetivo. E agora traça o que é que eu vou fazer todos os dias para chegar nesse objetivo. Qual é a ação que eu preciso fazer todos os dias? E não coloca 10 ações por dia. Não coloca 10 coisas, 20 coisas que você tem que fazer no dia. Coloca uma coisa. Então, por quê? Você vai dar o seu... se você der 1% todos os dias, você vai chegar no 100%. Não é necessário você fazer o 100% naquele dia. Você só precisa ter o foco e a disciplina de fazer um pouquinho todos os dias. É o que eu costumo sempre dizer, um degrau de cada vez. Você sobe um degrau hoje. O que é que eu fiz hoje para chegar no meu objetivo? Show! Então, hoje deu certo. Amanhã. E assim vai. Porque se você coloca muitas coisas para fazer, acaba que o seu cérebro já entende aquilo ali como algo que vai dar trabalho. E você já acaba não avançando. Então, determine. E quando você determinar essas ações, determina uma ação por vez. E que tenha começo, meio e fim. Porque quando você procrastina, você deixa de fazer essas ações, ou você começa e não termina. Então, por isso precisa ter esse olhar apurado do que você pode fazer. E até mesmo porque também determina no dia anterior o que é que eu vou fazer amanhã. Por exemplo, eu sei que amanhã hoje eu vinha fazer essa live. Então, o que foi que eu fiz? Ontem à noite... eu já fui lá, pesquisei sobre o tema, estudei sobre o tema, fiz aqui o meu script, tudo certinho, pra fazer isso no outro dia. Quando eu acordei, já me preparei, já deixei aqui o meu computador já com tudo certinho pra me fazer. Porque, olha só, nós vivemos, o nosso cérebro, ele vive o tempo todo fazendo escolhas e tomando decisões. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de tudo pra já deixar o meu cérebro preparado pra eu não estar me preocupando o tempo todo em fazer escolhas e decisões, já que a gente passa o dia fazendo isso, senão meu cérebro cansa.
Então, olha pra você. Até algo que eu vou dizer pra vocês aqui que é bem interessante. Qual é a parte do dia que você entende que você é mais produtiva? Manhã, tarde ou noite? Então, coloque essa ação, que é a ação importante. Quando tem uma aula dentro da mentoria Águia, que é justamente sobre a gestão do tempo, e tem até um livro que fala sobre isso, que a gente faz exatamente isso. Separa tarefas por importantes, urgentes e circunstanciais. Então, o que é inegociável para mim no dia de hoje? O que é que eu preciso fazer? Vamos trazer, já que estamos falando de profissional, para o meu trabalho, para o meu negócio, eu trabalho para mim mesmo, para o meu negócio, para me avançar no meu negócio. Qual é a ação que eu tenho que fazer todos os dias? Qual é a ação que eu tenho que fazer amanhã? Então, determina essa ação, né? Qual é o seu horário do dia que você é mais produtiva? E faz essa ação justamente nesse horário que você é mais produtiva. Por exemplo, eu sou mais produtiva na parte da manhã. Porque quando eu acordo, como eu já faço ali a minha rotina da manhã, que eu ensino tudo isso dentro da mentoria Águia, eu já tenho ali os meus hábitos, os meus inegociáveis, eu tô com a minha motivação lá em cima, e até mesmo porque também o meu cérebro, o poder de escolhas e decisões que eu falei pra você, tá começando. Então amanhã eu coloco pra fazer coisas que eu preciso estar motivada, porque o meu grau de produtividade tá muito elevado. Então esse período é o período que eu aproveito pra fazer o que precisa-se disso. Quando chega no período da tarde, a minha energia ela já cai. Entendendo isso, eu não vou deixar para fazer uma ação no período da tarde que espere de mim que eu tenha uma energia maior. E à noite eu tenho um poder de distração muito grande. Se eu estiver aqui estudando, de repente aparecer alguma coisa no celular, eu me distraio. Aparecer alguma coisa, eu tenho um poder de distração à noite maior. Então também não vou deixar uma atividade muito importante para fazer à noite. Então é por isso que o autoconhecimento ele é tão necessário. E ele é tão importante. Então, qual é o seu horário do dia? Tem pessoas, por exemplo, que são mais noturnas, que o horário da noite é que consegue, ou pela família, ou por filho, ou tarefas de casa que tem durante o dia. À noite é o período que é melhor. Então, se conheça qual é o período que eu tenho essa energia maior, que eu tenho um poder de atenção maior, e dedique esse período para fazer o que precisa ser feito. Porque é necessário que você faça o que precisa ser feito. Nós não somos crianças. Meninos, crianças que fazem o que querem. Adultos fazem o que precisa ser feito. E aí um outro sinal é a autossabotagem, né? E essa questão da autossabotagem é o que mais nos bloqueia. São os nossos sabotadores. E nós temos alguns sabotadores, e esses sabotadores, quando a gente descobre qual é o sabotador da gente, é bem interessante que você vai justamente identificar. Por exemplo, há algum tempo atrás, o meu sabotador era de ser hiperrealizadora. E eu olhava assim, eu falava, gente, mas como assim isso é um autossabotador? Isso é uma coisa tão boa, isso é algo positivo. Porque eu sou movida a resultados, a realizar, a fazer, eu sou executora, eu gosto de ser realizadora. Então, quando eu fui fazer o estudo dos sabotadores e eu fiz o teste e vi que eu era uma hiperrealizadora, eu não entendia que isso era algo negativo, até eu ver no que isso me prejudicava. Por eu ser uma hiperrealizadora, eu acabava no meu inconsciente, entendendo que as pessoas iriam gostar de mim se eu fizesse algo. Eu precisava estar fazendo algo por alguém, ou por os outros, ou no meu trabalho, como uma forma, como que é uma troca. Então, eu precisava estar fazendo o tempo todo para entender que eu sou importante. Entende? Então, o hiperrealizador, ele é dessa forma. Ele precisa estar fazendo para se sentir que é importante. Porque se ele não fizer, ele se sente que ele não tem importância nenhuma. Quando eu entendi isso, é que eu fui identificar o quanto que isso me atrapalhava. Porque, por exemplo, se tivesse um dia que eu não estivesse bem, um dia que eu não pegasse no computador, que eu não fizesse nada realizado em relação ao meu trabalho, eu sentia que aquele dia era um dia inútil.
que aquele dia pra mim era um dia que não serviu, porque eu sou hiperrealizadora, eu preciso disso. Pra mim tem importância, entende? Então, quando eu descobri isso, eu comecei a falar, não, tá errado. Então, eu comecei a determinar pra mim mesmo, não, eu preciso de um dia de descanso, nada em relação ao trabalho, eu preciso de momentos de sair em relação à questão, porque se deixar, gente, eu tô com o celular, lendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, tudo relacionado, assistindo algum vídeo, tudo relacionado a essa coisa. Não, é porque eu gosto, é porque eu amo fazer isso. Mas acaba que você tira o foco das outras coisas, dos outros pilares, né? Acaba tirando o equilíbrio da sua vida. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a tratar sobre isso. Eu achei tão interessante que quando foi esse ano que eu fui fazer o teste novamente dos meus sabotadores, já não era mais o hiperrealizador. O hiperrealizador ele já não estava lá no topo. Mas aí, em contrapartida, entrou o controlador. Deu mesmo a querer controlar, de eu querer estar no controle de tudo, de eu querer... Então veio a controladora e é o que eu agora preciso tratar o meu sabotador de ser controladora. Então entende? Quando você se conhece, você vai lá, trata... Então esse processo de autoconhecimento, esse processo de descoberta é muito transformador. É muito transformador. Então, essa autossabotagem, essas vozes que às vezes diz que você não consegue, que você não merece, que você não tem potencial, que você mesmo cria em você, é o que te bloqueiam de você avançar. Ah, mas o meu negócio, o que eu faço é pequeno, você mesmo, né, até mesmo às vezes por crença de inferioridade, não observa o valor do que você tem. E aí a gente entra na autodepreciação. Que o que é a autodepreciação é você ter uma opinião negativa acerca das suas próprias características. Eu já tive casos, gente, de pessoas de, por exemplo, ter uma postura de não reconhecer quão grandioso é o que fazem. Por exemplo, ela tem o trabalho dela e é um trabalho incrível, incrível, lindo o que ela faz. É de uma competência que eu fico assim, gente, que coisa incrível. Só que, e as pessoas elogiam, e as pessoas dizem que é bom, e ela vive com a agenda lotada, ela vende tudo o que faz, só que na cabeça dela... ela ainda acha que as coisas dela são ruins, o que ela faz não tem aquele devido valor que as pessoas falam. Isso é a síndrome da impostura. É você não reconhecer o valor do que você faz, ou do que você vende, ou seja lá o que for. Você não reconhecer, não vê esse valor tanto que as pessoas observam. E isso é a síndrome da impostura. Quando você autodeprecia, quando você não consegue identificar, e até mesmo em relação a você, quando você não tem o seu amor próprio. As pessoas dizem o quão incrível você é, o quão maravilhoso que você é. E você fala, será que eu sou mesmo isso? Você chega a duvidar. Eu já tive casos de pessoas, nós vamos falar sobre essa questão do elogio, de não aceitar. De não aceitar elogio. Então, você... precisa ser a pessoa que mais valoriza o que você faz ou o que você vende. Você precisa ter paixão. O seu olho precisa brilhar pelo que você faz. Porque você consegue transmitir isso. Então, observa o que você faz hoje. O seu trabalho, se é o seu negócio, se você vende produto, se você vende serviço. Comece a ter prazer. Se eu perguntar hoje pra você... o que é que você faz? O que é que você vai me responder? Então, olha pro que você tem de melhor. Eu sempre falo isso. E aproveita isso e traz isso para o seu negócio, para a sua área profissional. Porque é assim que a gente se destaca. É assim que a gente cresce. É assim que a gente evolui. E aí entra num outro sinal, que é justamente a ingratidão. A gratidão, eu falo, bato muito também nessa tecla, é transformadora. É transformadora. Porque quando você tem a gratidão como uma característica forte sua, você atrai coisas boas. Mas quando você começa a olhar para as coisas justamente, né, trazendo essa questão da depreciação, ou até de você não ver esse valor, aí você está tendo sentimento de ingratidão.
Então, olhe para você, para suas características, para o que você faz e comece a observar. Comece a observar e ser grato pelo mínimo. É porque, assim, às vezes a gente olha sempre para quem tá à frente, quem tá avante, quem tá maior, e a gente deixa de olhar para nossa história. E a gente deixa de olhar para desde onde você começou, para o processo que você vivenciou. Para os anos que às vezes você gastou estudando, para os anos que às vezes você gastou se dedicando. E por que você não consegue avançar? E por que você não consegue dar o próximo passo? Então, comece a agradecer por toda a sua história, por tudo que você vivenciou, por tudo que você vive hoje, por tudo que você já possui. E aí você vai conseguir atrair maiores coisas. E uma outra questão é justamente o perfeccionismo. Gente, o perfeccionismo ele é destruidor. Pessoas perfeccionistas, essa é uma das maiores destruições que tem. Porque você não consegue fazer nada. Porque você só vai querer fazer, você só vai querer agir, você só vai querer ter uma atitude depois que você vê que tá tudo perfeito. E essa perfeição nem sempre virá. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Nós buscamos todos os dias nos aperfeiçoar. Mas para uma coisa que você hoje observar e olhar que está muito bom, um dia foi muito ruim. Olha só, por exemplo, eu aqui falando com vocês através dessa live, e às vezes você pode dizer, ela tem um poder de comunicação, já ouvi muitas pessoas dizer que gostam da forma como eu me comunico, não tem vergonha de falar, eu admito, você não tem vergonha de falar. Gente, lá atrás um dia, eu tinha muito medo, era muito insegura. Eu tinha muito, se eu for pegar aqui pra vocês, o primeiro vídeo, eu comecei gravando vídeo pro YouTube, eu ainda não tinha nem Instagram. Acho que a minha primeira rede que eu tive foi o YouTube. Eu vendia produtos e eu comecei no YouTube. E um dia desse eu fui até lá e olha, eu ri de mim mesma. Pro vídeo, como tava... gente do céu, sem iluminação. Iluminação horrível, a forma como eu me expressava, que eu falava, o fundo. Mas eu precisei do vídeo ruim, de vários vídeos ruins, até chegar no vídeo bom. Entende? Que se eu esperasse eu estar muito boa, talvez até hoje, eu não estivesse aqui. Então é da mesma forma para qualquer área da vida da gente. Se eu esperar estar muito bom, pode chegar um momento que eu não vou nem conseguir. Só esperando estar perfeito. Então, comece com o que você tem. Comece com o que está nas suas mãos. Faça o que precisa ser feito. Errou, não tá bom assim, melhora, faz melhor amanhã. Mas começa com o que você tem, vai e faz. Porque os erros da gente é pra gente aprender. Até hoje eu aprendo. Eu ajusto, eu aprimoro. Mas eu não espero estar perfeito. Não espera ficar perfeito. Vai lá e faz. Certo? Uma outra questão. A questão das comparações. Isso daqui é uma das coisas mais destruidoras, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida pessoal. Comparação constante. O quanto que isso destrói. Sabe, gente? Isso mata as nossas emoções, a nossa saúde mental, a comparação. Porque quando a gente se compara, o jardim do vizinho sempre vai ser o mais florido. O jardim, a vida daquela pessoa sempre é a mais linda. E eu conversei até recentemente com as amigas minhas, a gente tava falando até a respeito disso. De pessoas que mostram uma versão que não vivem, que não são. E eu já ouvi pessoas, pra mim, dizer exatamente isso. Josi, o que você vê lá, aquilo tudo que você vê ali é uma maquiagem, é uma farsa. Aquilo ali, eu não vivo daquele jeito, mas eu vivo muito mal, eu tô assim, eu tô muito mal, eu não sou aquilo que tá lá, não sou aquilo que eu mostro. E ainda admite isso. O que é isso, gente? É a síndrome da impostora. Nitidamente. Então, você às vezes olha e se compara e você nem sabe de fato como a pessoa vive. E aí nessa comparação, você sempre vai se achar menor. E nessas comparações constantes de você se achar sempre que é a menor,
te paralisa. Porque você acha que por o outro ser melhor que você não tem competência, você não tem habilidade, você não tem capacidade. E aí você acaba paralisando. Só que você não entende que onde você está tem pessoas que precisam talvez do que você já sabe. Gente, isso foi uma das coisas que, quando eu descobri isso, o que mais me fizeram avançar foi isso. Eu entender que eu sei que tem muitas pessoas acima de mim, muitas pessoas com conhecimento maior, e é por isso que eu não paro de aprender, eu não paro de buscar aprendizado, porque eu tenho muitas pessoas que eu sei que estão à frente, mas eu também aprendi que tem muitas pessoas que também estão abaixo, que talvez precisam da minha ajuda por eu estar onde eu estou. E quando eu entendi isso, foi transformador na minha vida, porque eu olhei assim, mas eu cheguei aqui, eu aprendi isso, e eu fazendo isso eu consegui. E se eu conseguir, outras pessoas podem também conseguir. Então, por que não eu falar o que eu já sei? Por que não eu falar o que já deu certo pra mim? Para pessoas que ainda não conseguiram. Quando eu abri a minha visão pra isso, eu entendi que se eu ficasse me comparando com quem está melhor do que eu na minha visão, né? Na minha balança, isso iria me bloquear. Porque eu ia dizer, não estou preparada. Não, eu não consigo, não, eu não posso, porque eu não estou preparada para isso. Porque fulano de tal é assim, fulano de tal faz isso, já tá mais... Se eu olhasse para isso, eu não sairia do lugar. Mas quando eu olhei para pessoas que estão abaixo do conhecimento que eu tenho, e eu poderia ajudar com o que eu tinha, foi algo que transformou. Então, o que você faz hoje, ou o que você vende hoje, ou o que você tem hoje... Eu não sei o que você faz, eu não sei o que você vende, eu não sei qual é o seu trabalho, eu não sei como é a sua vida. Mas você precisa entender que onde você está, teve uma história, teve um processo para você chegar até aí. E que você pode ser ponte sim para outras vidas. Então, não considera o seu negócio, ou o que você faz, como o menor de todos. Mas olha o quão significativo isso é pra você, o quão grandioso é pra você. E olha pra história. Valoriza a sua história. Valoriza o passo. Valoriza o seu começo, o seu início. Eu falei até pra uma amiga minha que abriu um negócio recentemente, eu falei, registra, tira foto, registra esse momento. Porque lá na frente, quando você estiver a avançar, quando você vai olhar pra trás e dizer, eu comecei assim. Por isso que o perfeccionismo, ele atrapalha. Porque você precisa começar e a gente sempre... a nossa história, ela tem esse significado. Eu até falei pra uma amiga minha esses dias que quando eu abri o meu primeiro negócio, eu não tinha nem celular. Né? Isso foi há mais de 10 anos atrás. Eu nem celular eu tinha, então eu não registrei, eu não tirei foto, eu não tenho registros. Só são na minha mente. Mas aí a primeira foto que eu tirei, eu consegui deixar lá salva, né? Depois de uns 2, 3 anos... foi que eu tive um celular e consegui registrar. E ali, pra mim, foi um registro muito significativo. Mas, quando eu olhei, eu disse assim, é a minha história, é o meu começo, é o meu início. Então, talvez você não começou lá atrás, mas talvez você queira começar algo hoje. E os começos e os nossos inícios, a nossa história precisam ser valorizados. Então, olhe para a sua história com prazer, olhe para a sua história, sabe? E dê valor ao que você faz, aonde você está, onde você chegou. E na certeza que muito mais virá. E aí nós entramos em algumas práticas, né? De como combater a síndrome da impostora, né? Se algum desses comportamentos você já teve ou tem, trate-os. Mas vai algumas dicas práticas do que pode ser feito. E uma delas é questione os seus pensamentos negativos. Pensamentos negativos são muito destruidores. Então questione os seus pensamentos negativos acerca de você mesmo, de comprovar de quem você é. Quando você olha pra você, você vê mais os seus defeitos ou as suas qualidades. Quando você olha para a vida que você tem levado, você se questiona mais as coisas ruins que têm acontecido ou o que pode acontecer de ruim com as coisas boas.
E essa mudança de pensamento é transformadora, ela é libertadora. Porque nós temos uma tendência a pensar mais negativo do que positivo. Mas eu preciso começar a fazer esse exercício, a exercitar isso na minha mente, a pensar mais positiva. A pensar diferente, né, para mudar a minha comunicação. Então, questione os seus pensamentos negativos a respeito de você mesmo, a respeito do seu negócio, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua carreira. Questione. Mas por que eu falo tão negativa de mim mesma? Por que eu me vejo de uma forma tão negativa? De onde vem isso? Será que realmente é assim? Porque eu me olho de uma forma tão inferior? Porque eu me comparo tanto? Porque eu penso tão pequeno a respeito de mim? Quando você olhar para o grande valor que você tem, quando você olhar e valorizar a pessoa que você é e o que você faz de forma grandiosa, você verá a magia acontecer na sua vida. Eu sempre falo isso. Quando eu mudo de dentro para fora, quando eu começo a arrumar a casa de dentro para fora, a mudança é extraordinária. A mudança é grande. As coisas começam a acontecer. Verifique os motivos pelos quais você chegou onde você chegou. Ou seja, o que eu acabei de falar para você em relação à sua história. O que você venceu. Sabe, às vezes você olha assim e diz que o grande mal que você vive hoje é por conta daquele grande problema que você passou. Por exemplo, eu já passei por um divórcio. E eu poderia até hoje me vitimizar por esse divórcio e dizendo que aquilo foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e que hoje eu vivo mal por conta daquele momento ruim, daquela situação ruim que eu vivenciei. E passar o resto da minha vida sendo a vítima sofredora. Mas eu também posso mudar a história e entender que eu sou uma heroína aprendiz. O herói aprendiz, que eu aprendi com a história. E que isso me ajudou a ir além. Então, entende como tudo é a sua mudança de pensamento, como você olha a sua história. Se você olha para a sua história, se você olha para o seu passado com dor, ou se você olha para o seu passado com prazer. Se você olha para o seu passado com dor, isso te machuca e te impede de viver bem. Hoje e amanhã. No seu presente e no seu futuro. Você fica agarrada nesse passado de dor, isso te impede de avançar. Mas se eu olho para minha história, eu começo a perceber o que foi que teve de bom. O que foi que teve de bom nessa situação ruim que eu vivenciei? O que foi que eu aprendi? Alguma coisa boa teve ali. Alguma coisa boa teve nesse momento ruim. E quando eu olho isso, eu estou me libertando, aprendendo e me preparando para viver cada dia melhor. Então, hoje, quando eu olho para a minha história, tem pessoas que dizem assim, eu me arrependi de ter feito isso. Eu me arrependi de ter conhecido tal pessoa. Eu me arrependi de ter vivido tal pessoa. Eu me arrependi de ter trabalhado com tal pessoa, de ter feito aquilo. Eu costumo dizer, eu não me arrependo do que eu fiz. Porque fizeram parte da minha história. Eu só sou o que eu sou hoje por tudo que eu vivi. Por tudo que eu aprendi. Me formaram. Me trouxeram até aqui. Então a minha história, ela tem um poder muito grande. Porque ela me ajudou a chegar até aqui. Então eu preciso valorizar a minha história. Eu preciso ter prazer. Lógico que quando eu entendo que eu cometi erros, eu não estou dizendo que eu não tive falhas, que eu não tive erros. Eu errei. Mas quando eu aprendo com os erros, eu não os repito. Olha só, a palavra do Senhor, ela tem todas as vezes, na grande parte das vezes que Jesus operava milagres, ele dizia assim, vai, não peques mais. Qual é o teu erro? Ele chegou para a mulher e disse, qual é o teu erro, mulher? E aí ela vem e fala, né, que ela cometeu um adultério e que as pessoas queriam apedrejá-las. E aí o Senhor, ele diz assim, viu que nenhum dos teus acusadores estão aqui? Quando ele diz que quem tem pecado, atire a primeira pedra. Aí o Senhor diz, viu que todos foram embora, que não tem mais nenhum acusador? Também não te acuso. Vais e não peques mais. Então, os nossos erros é exatamente dessa forma.
Eu errei hoje, eu pequei nisso, eu falhei nisso. Mas eu não vou repetir esse erro. Eu posso errar de novo, e nós somos pecadores e nossa tendência é vezes errar, falhar. Mas se eu erro, se eu falho sempre na mesma coisa, tá errado. Porque se eu errei aqui, eu aprendi, isso aqui é o arrependimento, eu errei, eu aprendi, eu me arrependi daquilo que eu fiz, eu não faço mais. Esse é o real arrependimento, esse é o arrependimento que Jesus fala na sua palavra. É isso que é, mas não é aquele arrependimento que você chora, que você se... e vai lá e de novo faz a mesma coisa. Então você fica num ciclo vicioso. Quando você olhar para o que você faz, olhe para o que você faz, para o seu trabalho, de uma forma técnica, sabe? Olhe para você com um olhar de que o que eu faço, onde eu estou, o que me trouxe até aqui. Porque aí você vai entender que o seu processo é valioso, a sua história é valioso e que o que você vende, o que você faz tem um propósito maior, tem algo por trás. Não é só a questão, gente, de fazer ou de trabalhar. Eu sei que o dinheiro é importante, que a gente precisa, mas se você só faz o que você faz por dinheiro, esse não é o melhor caminho. O que você faz hoje, se não fosse pagando, você continuaria fazendo? Sabe? Se não fosse pra receber, você continuaria fazendo? É aí que a gente descobre se a gente tem prazer no que faz. Lógico que tem coisas no trabalho, na vida da gente, eu já falei pra vocês, que não vai ser tudo o que eu amo fazer. Tem coisas que eu não gosto de fazer, mas que é necessário pro meu trabalho. E isso são coisas da vida adulta. Normal, natural. E foi um dos maiores caminhos que me trouxe, por exemplo, a trabalhar com coach, com terapia, ajudar pessoas, foi quando eu descobri isso. O que me move, o que me faz bem, o que me transforma, foi quando eu saí da faculdade que eu trabalhava e eu decidi me dedicar só aos meus atendimentos. Porque eu gosto de ver transformação de vidas, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de estar conectada com pessoas. Isso é algo que há muito tempo, sabe? Desde quando, há vários anos atrás, quando eu já tomava conta dos grupos da igreja, que as pessoas gostavam de me ouvir, que as pessoas eram transformadas, que as pessoas me diziam isso. Então, quando eu comecei a me conhecer, o que é que eu tenho de bom? E o que eu posso trazer para hoje. Quando eu descobri isso foi quando eu comecei a estudar, quando eu decidi qual curso eu queria, quando eu decidi o que é que eu deveria fazer. Quando eu entendi o que era que me movia. Então, a vida empreendedora, para quem empreende, por trás tem uma história e por trás tem algo que te move. E é isso que é o seu combustível para não parar. E que precisa ser o seu combustível para não parar. E se nessa trajetória tiver os erros, não se culpe, não se condene. Sabe, não dê você as chicotadas em você. Não se puna, mas aprenda. Se for para pedir opinião, que vá de encontro à opinião de quem tem a opinião certa para dar. Porque o que acontece? Por vezes, quando você vai pedir opinião, e eu falo sempre disso, há pessoas erradas. Há pessoas que estão com a vida pior do que a sua, que não entendem nada sobre o assunto, que não entendem nada do que você precisa saber. Só vão te prejudicar. Só vai te prejudicar. Então, vá de encontro, procure, pesquise, se afaste de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas. De pessoas que te menosprezam, de pessoas que não te incentivam. Se aproxime de pessoas que te incentivam, que te apoiam, que se conectam com você. Que dizem, não, você vai lá. Que a sua voz interna... Olha, essa questão do sabotador
Ela é tão forte. Uma vez eu fiz um curso e eu aprendi sobre isso, até a gente dá um nome ao nosso sabotador. E quando ele vier falando aquela vozinha, você não vai conseguir, você não pode, você é isso, você é feia, você é gorda, enfim. Essas vozes que ficam ali, né, no seu ouvido. Dê um nome pro sabotador. E todas as vezes que ele vem falar, você diz, ei, fulano, não, eu sou assim, assim, assim. Eu sou desse jeito. E vai lá e faz. Porque essas vozes que ficam aí, dizendo isso pra você, que você não é boa, que você não presta, que você não é merecedora de ter o que você tem hoje. Tem pessoas, gente, tem coisas grandiosas, mas não se encontram em onde estão, no lugar em que estão, justamente por isso, por uma crença de merecimento, por não entender, por essa síndrome dominar a vida dela. E por vezes, às vezes até querer largar. Eu já tive atendimentos com pessoas que, excelentes profissionais, uma carreira grande, e que já pensaram até em largar a carreira pela síndrome do impostor. Pela síndrome da impostora, de achar que não são merecedoras de estar onde estão. E que são menores, inferiores que aquele que a qualquer momento as pessoas vão saber como a pessoa vive, como a pessoa é e vão desmascarar. Olha só o que a gente cria. Então isso tudo são histórias que a gente cria e que nos sabotam, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa síndrome. Se tiver algum desses comportamentos, trate-os, se liberte, se conheça, procure ajuda, sabe? Se trate, cuide de você, priorize sempre, sempre, sempre você em primeiro lugar. E os resultados, eles vão começar a chegar, tá bom? Então é isso. Fique com Deus e até nosso próximo Café com a Coach.